Irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá, vamos começar mais um culto, vamos colocar nossas mentes, nossos corações, nosso corpo, tudo no altar do Senhor e pedir para que Ele use esse momento em que a gente vai estar em comunhão com Ele, para aprender mais sobre Ele, para confiarmos mais nele e para desenvolvermos um relacionamento rico e significativo com o nosso Pai. Quero também lembrar aos irmãos que o nosso culto à noite é presencial, às 18 horas, hoje na Igreja Evangélica Batista Moriá, na Rua Mariús. Nós estaremos reunidos e não se esqueça de comparecer, nos sentiremos muito alegres com a sua visita. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Nosso versículo de hoje está em Filipenses 4:7, que diz assim: A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Que lindo, né? Sabemos que nossa mente comanda tudo, né? Então, devemos guardar nossa mente, nossos pensamentos na vontade de Cristo. Vamos orar, irmãos? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, de bom, e também pelas coisas que também não são tão boas assim, que elas sirvam para nos fazer crescer e também que nós possamos ficar mais fortes na fé em Cristo Jesus. Queremos, Deus, entregar a todos os nossos irmãos e amigos que estão orando conosco, para que o Senhor guarde, os proteja, os livre de todo mal e dê a eles um dia abençoado, uma noite abençoada, uma semana abençoada. Cuida de cada um, Senhor, porque sabemos que a sua vontade para com cada um de nós é boa e agradável. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu
estás. Olá, queridos irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá, tudo bem? Hoje nós vamos aí o resultado da nossa 8ª edição do estudo dos personagens, a verificação de aprendizagem, e nós queremos agradecer os irmãos, os amigos que têm participado conosco a cada domingo. A equipe de pessoas que traz o estudo dos personagens é composta por mim, Irene, pela Silvia, a Estela, a Bernadette e a Maria José. E nós temos uma alegria muito grande em estudar os personagens e dividir com os irmãos um pouco do que Deus tem falado aos nossos corações. Cada personagem é único, é particular, mas nós encontramos na vida dos personagens muitas coisas em comum com as nossas vidas. E isso nos dá ânimo, dá força, dá direção, dá coragem, também para superarmos os desafios e as nossas dificuldades, tal como fizeram muitos personagens que temos estudado. Então, queremos agradecer aquelas pessoas que participam conosco, que não são membros da Igreja Moriá, mas que acompanham. Então, é uma bênção, é uma honra ter cada um de vocês aqui conosco. Eu vou compartilhar, então, os resultados para a gente ir acompanhando. Pegue aí seu lápis e seu papel e para verificar qual foi a nota que você obteve, tá bom? Então, cá nós estamos na nossa 8ª edição da verificação de aprendizagem. Nós tivemos nessa edição personagens que começamos lá em 6 de março de 2022 até dia 5/6 agora de 2022. E nós tivemos a maioria de respondentes de adultos de até 59 anos, seguido de adultos de maior de 60 anos, que tem sido a nossa maioria, né, de pessoas que participam. Algumas crianças, mas ainda aguardamos a participação dos jovens e adolescentes, ao qual estimulamos e encorajamos todos a participarem dos nossos estudos, especialmente da nossa verificação de aprendizagem. Temos aí 84,6% de pessoas que responderam que são membros da Igreja Moriá e agradecemos essa parcela de 15% dos irmãos que não são membros, mas que de alguma forma acompanham e participam conosco. A primeira personagem que nós estudamos lá no comecinho, no mês de março, foi a mulher de Jó. Aprendemos essas lições com elas. Lição 1, podemos expressar nossa revolta, pois Deus entende. Podemos aprender no meio do sofrimento, é preciso calar-se e refletir. E podemos seguir adiante, a vitória virá em meio às lutas. As perguntas sobre essa personagem foram: a mulher de Jó, ela era estéril e abandonou Jó? Ela era mãe de filhas muito bem-sucedidos? Ou ela morreu quando Jó perdeu tudo? 92% acertou, dizendo que ela era mãe de filhos e filhas bem-sucedidos. O livro de Jó, no capítulo 1, versículo 2, diz que Jó tinha 7 filhos, homens, e 3 filhas, e que eles se reuniam sempre, faziam festas, então eles eram bem-sucedidos. E a segunda pergunta, quando Jó perdeu tudo, a mulher disse para ele: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que ela disse: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Ou ela disse: amaldiçoa esse Deus e morra? Essa era a pergunta, né? E aí 100% dos irmãos acertou, dizendo que ela falou: amaldiçoa esse Deus e morra. As outras 2 frases são do próprio Jó. Então está lá registrado no livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 9. O próximo personagem que nós estudamos, um dos profetas menores, o profeta Naum, estudamos com a irmã Bernadette, as seguintes lições: Deus se revela nos profetas por sua grande tolerância e paciência. 2. A arrogância é punida com a destruição. E 3. Deus pode cumprir os seus propósitos por meio de fenômenos da natureza e por meio de homens que ele usa. As perguntas sobre este profeta. Naum é chamado de Elcosita, de Elcós. Profetizou para ajudar o reino do sul e contra Nínive. E a pergunta é: Nínive era a capital de qual nação? E 100% acertou, dizendo que era da Assíria. Isso mesmo, Nínive era a capital, a maior capital da época, né, do mundo na época. E o profeta Naum conta então que ela seria destruída. No estudo segunda pergunta. No estudo do profeta Naum, a que animal foram comparados os príncipes de Nínive?
E aí a resposta está grifada em amarelo. O animal foram os gafanhotos, tá bom? 76,9% acertou. Por isso que está em amarelinho aí. Quando apareceu amarelinho, é porque menos de 80% acertou, tá bom? Então, lá no livro de Naum, capítulo 3, versículo 17, diz que os teus príncipes são como gafanhotos e os teus capitães como gafanhotos grandes. Então, o animal aí que deveria ser assinalado é gafanhoto. O próximo personagem foi trazido pela irmã Maria José e o personagem foi o rei Asa, com quem aprendemos as seguintes lições. 1. Seja previdente. 2. Restaure o altar do Senhor na sua vida, faça reformas. E 3. Não abra mão da dependência de Deus, é tolice. Vimos então aqui com a irmã Maria José, numa história bem detalhada e ilustrada, que ela organizou em fatos 1, 2 e 3. Lembrando desses fatos 1, 2 e 3, nós vamos conseguir responder a essas perguntas, tá bom? A primeira pergunta, sobre o rei Asa, o terceiro rei de Judá, avalie as afirmações. 1. Ele foi um rei que fez reformas religiosas. 2. Ele foi um rei que fez reformas religiosas, aumentou a proteção da cidade, levantando fortificações e equipando seu exército. E 3. Buscou a ajuda do rei da Síria para uma guerra sem consultar a Deus. 84% dos irmãos acertou, dizendo que todas essas afirmações, elas são verdadeiras, a 1, a 2 e a 3, né? Sim, ele fez reformas, ele aumentou a proteção da cidade, mas ele entrou numa guerra sem consultar a ajuda de Deus. E ao final da sua vida, ele adoeceu dos pés. 76,9% acertou. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, dizendo que Asa caiu doente de seus pés. E aí está a ilustração da irmã Maria José, que nos ajuda a lembrar essa história importante, que traz lições significativas para nossas vidas. A outra personagem aprendemos com a irmã Estela, Febe ou Febe. E as lições que nós aprendemos com ela foi que aprendo que precisamos ter disposição em servir, aprendo que precisamos ser obedientes e aprendo que convertidos devemos ter mudança de vida. As perguntas que foram feitas sobre essa personagem é a seguinte: Febe exercia um ministério em sua cidade. Que ministério era esse? Então, alternativa A, Ministério de Cozinha, B, Ministério da Misericórdia e Ministério da Adoração. Bom, ninguém colocou o Ministério da Cozinha, mas 92,3% acertou, dizendo que era o Ministério da Misericórdia. Esse personagem está relatado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículos 1 e 2, dizendo que ela era uma mulher de serviço, trabalhava com hospitalidade, era uma mulher que atuava com misericórdia. Ela era crente na igreja em Cencreia. E a segunda pergunta é que, em uma citação, o apóstolo Paulo a chama de amada, querida ou irmã. Ele a chama de irmã. Então, 84,6% acertou, dizendo que o apóstolo Paulo a chama de irmã. Depois tivemos um outro personagem, Lucas, aprendemos com a irmã Cília 3 lições. Devemos buscar informações ou aconselhamento com alguém que viva a doutrina de Cristo. Aprendemos a importância de aproveitarmos as oportunidades de falar, explicar e ensinar todo aquele que se interessa pela palavra de Deus. E a lição 3 foi: aprendemos que todo convertido precisa ser alimentado espiritualmente. Quem prestou bastante atenção ao estudo da irmã Silvia, especialmente na introdução, não terá mais dúvida entre o que é um apóstolo, o que é um discípulo, o que é um evangelista, e aí saberia responder com tranquilidade a essas perguntas. Lucas escreve, o evangelho para um amigo. Qual é o nome deste amigo? Tito, Tomé ou Teófilo? 84,6% acertou, dizendo que era Teófilo. E conforme a explicação muito clara da irmã Silvia, Lucas é considerado um evangelista.
76,9% acertou. Lucas, junto com Mateus, Marcos e João, escreveram os evangelhos. Mas Lucas não era um apóstolo como os outros irmãos que erraram, acharam que ele teria sido, então, um apóstolo. Depois nós tivemos, no domingo da Páscoa, aí está a fotinho da nossa querida Amanda, a netinha da irmã Bernadette, que nos ajudou a contar a história da Páscoa, onde vimos vários personagens, principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, mas na cena da Páscoa, nós começamos ali com alguns personagens e trouxemos destaques e algumas lições que eles nos trouxeram. Com Simão de Cirene, aprendemos que em algum momento poderemos ser chamados para ser o alívio ao peso da cruz de alguém. Com as mulheres da Galileia, aprendemos que nunca devemos deixar de amar e servir a Jesus, seja qual for a circunstância. Com o anjo no sepulcro, aprendemos que a melhor mensagem a ser anunciada é a que o túmulo está vazio. E com os discípulos no caminho de Emaús, aprendemos que nunca devemos perder a oportunidade para convidar Jesus para entrar em nossa vida, em nossa casa, em nosso coração, pois é promessa de Jesus entrar e cear conosco se abrirmos a porta para ele. Então temos aí 3 perguntas, tá, desses personagens desse dia da Páscoa. A primeira pergunta: Jesus preparou-se para a última ceia com seus discípulos. Qual dos 12 discípulos traiu Jesus? Essa pergunta está muito fácil, né? E a gente ia ficar triste se alguém errasse. 100% acertou, então, que o discípulo que traiu Jesus foi Judas. A segunda pergunta: muitas mulheres seguiam a Jesus e apoiavam o seu ministério. Uma delas se destaca como tendo sido a mulher que recebeu a informação sobre a sua ressurreição. Qual era o seu nome? Então, 100% também acertou Maria Madalena. Na verdade, Maria Madalena é o nome que aparece nos 4 evangelhos. Então, com certeza, Maria Madalena estava nessa cena em que Jesus havia ressuscitado. E a última pergunta sobre esse dia, né, da Páscoa, é: o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz foi Simão de Cirene, de Cafarnaum ou da Galileia? Então, lá em Marcos, capítulo 15, versículo 21, nós vemos que foi Simão, da cidade de Cirene, ou Simão, o Cirineu, quem foi designado a ajudar Jesus a carregar a cruz. 92% dos irmãos aí acertou essa pergunta. Parabéns, muito bom. Com certeza foi um dos maiores acertos que nós tivemos aí desses personagens. O personagem seguinte, nós aprendemos juntos com Rubem, que devemos apenas nos envolver em relacionamentos autorizados por Deus, devemos defender o bem, mesmo em cenários adversos, e devemos reconhecer e corrigir os nossos erros. As perguntas sobre esse personagem, Rubem, foram as seguintes: Rubem, foi o filho mais velho de qual casal? Jacó e Raquel, Jacó e Lia ou Jacó e Isabel? Quase todo mundo acertou, 92% acertou, dizendo que Rubem era o filho mais velho de Jacó e de Lia. Gênesis capítulo 29, versículo 32, diz que Lia concebeu a Rubem. E a pergunta seguinte é: quando os irmãos de José resolveram matá-lo, Rubem se posicionou da seguinte forma: consentiu que o matassem, ficou indiferente ou sugeriu que ele fosse lançado na cisterna? 92% acertou, dizendo que Rubem sugeriu: não, ao invés de matá-lo, vamos lançar José aí nessa cisterna. Então, parabéns aos irmãos que acertaram. O próximo personagem que nós vimos foi o profeta Abacuque, mais um dos profetas menores. A irmã Bernadette, né, nos trouxe também. Este profeta é importante e nos trouxe as seguintes lições: é possível abrir o coração para Deus, mesmo diante do seu silêncio. 2. Em nossa conversação com Deus, podemos expor os nossos conflitos. E 3. Devemos nos submeter ao tempo de Deus. Aqui eu quero fazer um pedido de desculpas à irmã Bernadette, que mandou as 2 perguntas, e eu, por algum erro aqui, eu coloquei apenas uma no nosso questionário, tá bom? E a pergunta que, então, está no nosso link é a seguinte: segundo o livro de Abacuque,
o Senhor responde a cada uma das indagações do profeta, mostrando não estar indiferente ao pecado que se alastra em meio ao seu povo e que usará os babilônios como instrumento de justiça para disciplinar os erros de Judá. A pergunta é: essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? Então, parabéns, 100% dos irmãos acertaram, dizendo que essa afirmativa ela é verdadeira. E aí, nesse estudo maravilhoso trazido pela irmã Bernadette, na sua conclusão, ela traz o apanhado, né, em poucas linhas, o significado do livro do profeta Abacuque e as lições que ele traz para as nossas vidas. Agora, na próxima lição, duas personagens trazidas numa mesma lição pela irmã Estela, Eunice e Lloyd, com as seguintes lições: aprendo que ser mãe é um privilégio, mas que ser avó é uma bênção. 2, aprendo que devemos dar o bom exemplo. E 3, aprendo que mães deixam marcas. As perguntas sobre essas mulheres são as seguintes: Eunice e Lloyd eram parentes de quem? De Estevão, de Lucas ou de Timóteo? 92% acertou, dizendo que era de Timóteo. Elas estão tratadas lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Os nomes delas estão relatadas lá. Mas nós já aprendemos também com a irmã Bernadette, e agora retomamos, como a irmã Bernadette aprendemos sobre Timóteo, agora com a irmã Estela sobre Eunice e Lloyd. Eunice era a mãe de Timóteo e Lloyd era a avó. E as duas, né? O que as duas ensinaram de fundamental para essa família, tiveram um peso muito grande na educação de Timóteo. Aí 92% acertou, dizendo que o que elas ensinaram era o ensino da palavra de Deus em sua casa era fundamental. Então, duas mulheres aí, mãe e avó, mostrando a relevância do papel da mulher como mãe e como avó no desenvolvimento espiritual de sua família. O próximo personagem nós aprendemos com a irmã Maria José, que foi Acã, né? Aprendemos 3 lições com esse personagem. 1, a condição ninguém pode ficar sabendo é uma forte indicação para o não devo prosseguir. Lição 2, não conseguimos esconder nada de Deus. Lição 3, a violação das alianças com Deus pelo povo sempre foi motivo de castigos e juízos. As perguntas sobre esse personagem é que a desobediência de Acã foi tomar para si ouro, prata e uma capa dos despojos da guerra com Jericó, que eram consagrados a Deus. Essa afirmação é verdadeira. 92% dos irmãos acertou, dizendo que o que Acã fez foi pegar um pouco de ouro, de prata e a capa, sendo que Deus havia dito que não era para pegar nada. E essa desobediência teve uma consequência. E a segunda pergunta nos fala: a desobediência de Acã teve como consequência a derrota de Israel na primeira tentativa de conquistar a cidade de Ai. B, a morte de Acã, sua família e a destruição de todos os seus bens. E aí as duas alternativas estão corretas. Sim, apesar de Ai ser uma cidade pequena e teria sido muito fácil de derrotar, quem perdeu essa batalha foi Israel, né? Então, como consequência dessa desobediência de Acã. E também ele, sua família, foram destruídos com seus bens. Então, 69,2% acertou, dizendo que as duas alternativas estão corretas. Com a irmã Silvia, aprendemos as lições com o rei Saul. Aprendemos que a desobediência a Deus traz consequências, que apropriar-se da doutrina da adoção nos faz usufruir dos benefícios de sermos filhos, e aprendemos que sem arrependimento não há perdão e transformação. A primeira pergunta, muito fácil, que a irmã Silvia nos fez: Saul foi um profeta, um juiz ou um rei? E todos acertaram. Sim, Saul foi um rei. De qual tribo? Aí os irmãos se confundiram um pouco, né? Da tribo de Benjamim, 76,9% acertou, dizendo que ele era da tribo de Benjamim.
Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz que Quis, que era pai de Saul, era da tribo de Benjamim. Então, o rei Saul era da tribo de Benjamim. As lições que aprendemos com a família de Noé, no último domingo do mês de maio. Nossas famílias não são perfeitas, mas devemos agradecer porque é nela que nós existimos. Nossas famílias não são perfeitas, mas devemos saber conviver pelo tempo necessário. E nossas famílias não são perfeitas, mas devemos proteger uns aos outros. Ao estudarmos sobre a família de Noé, nós podemos aprender que essa família foi escolhida para ser salvo de um dilúvio, porque a graça de Deus alcançou a Noé. Essa família não foi escolhida por ser uma família perfeita e nem por saber conviver em harmonia, mas simplesmente porque a graça de Deus alcançou a Noé. Foi Deus quem escolheu Noé, então 100% acertou. E o filho, né, um dos filhos de Noé, não protegeu a honra do seu pai. Então são esses os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E qual deles não protegeu a honra do seu pai? Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 9, versículo 22, que viu Cão, ou Cã, a nudez de seu pai e contou aos seus irmãos. Então, a alternativa correta era B, e 84,6% dos irmãos acertou aí, parabéns. O último personagem, então, dessa temporada foi o profeta Sofonias, mais um profeta menor trazido pela irmã Bernadette. E as lições que nós aprendemos com ele foi, com este profeta, Deus pode se irar, mas ele nos apresenta a possibilidade de arrependimento. Lição 2. Devemos demonstrar indignação diante das injustiças. E lição 3. Podemos acreditar nas promessas de bênçãos futuras. E aí, meus irmãos, né? Foi o personagem com maior índice de erros, acho que é aquele que todos nós devemos assistir novamente, né? Porque foi de uma riqueza muito grande o estudo que a irmã Bernadette nos trouxe sobre o profeta Sofonias. E o significado do seu nome é o Senhor esconde ou o Senhor protege, como a irmã Bernadette bem nos ensinou neste dia. Então, 69,2% acertou, dizendo que é o Senhor esconde o significado do nome Sofonias. E a segunda pergunta diz, segundo o livro de Sofonias, Deus explica que no dia do Senhor ele castigaria os orgulhosos e poderosos e recompensaria os justos. Quais qualidades os justos deveriam buscar para terem abrigo no dia do juízo? Quando a gente olha todas essas alternativas, a gente pode pensar todos, não é? Verdade, justiça, alegria e paz. Mas nós vemos lá no livro de Sofonias, no capítulo 2, versículo 3, e bem reforçado pela irmã Bernadette, que devemos buscar a justiça e buscar a mansidão. Assim, pode se esconder a ira do Senhor. Então, a alternativa correta é a C, 61,5% dos irmãos acertou. Aqui o nosso painel geral, o resultado, né? As questões aí com mais de 80% de acerto, os personagens foram a mulher de Jó, Febe, os personagens da Páscoa, Rubem, Abacuque, Eunice e Lloyd e a família de Noé. E aqueles que nós erramos mais foram Naum, Asa, Lucas, Acã, Saul e Sofonias. Então, esses foram, né, os estudos, os personagens que nós tivemos aqui. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Então, essas foram os personagens dessa temporada. Eu espero que todos tenham tido aí uma alegria muito grande em participar desses estudos. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos. Que Deus possa nos iluminar, nos direcionar e que possamos ser crentes cada vez melhores, né? E como a gente já falou aqui em outra vez, se você fosse um personagem da Bíblia, tivesse um registro do seu nome na Bíblia, o que será que a sua vida ensinaria para as outras pessoas alguns milhares de anos depois? Então, que todos nós possamos ter nas nossas vidas boas lições para ensinarmos aos outros. Muito obrigada pela atenção de todos, que Deus abençoe a cada um ricamente e nos vemos logo mais, né, nos nossos cultos presenciais que já estão acontecendo aos domingos às 18 horas. Que Deus possa continuar nos abençoando. Um grande beijo a todos.
Se há desarmonia em teu viver, continua sempre avante. Se parece tudo um sofrer, continua sempre avante. Não há alegria em teu lar e os desencontros são constantes. Mesmo assim tu não podes parar, continua sempre avante. Segue com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus quer te orientar, continua sempre avante. Quando der vontade de parar, continua sempre avante. Mesmo com vontade de chorar, continua sempre avante. Um cristão não pode recuar, em Jesus tem força bastante. Com coragem sempre avançar, continua sempre avante. Segue com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus quer te orientar, continua sempre avante. Continua sempre avante. Continua sempre avante.